O relator da indicação, o senador Weverton Rocha, já teria inclusive sinalizado ao governo que Messias ainda não teria os votos suficientes para ser aprovado. E em meio ao agravamento dessa crise, o presidente Lula resolveu entrar em campo pela aprovação do advogado-geral da União, a vaga deixada por Luiz Roberto Barroso lá no STF. Elô, conta pra gente como é que o presidente Lula está fazendo essa articulação aí para que Jorge Messias seja aprovado, hein? Conta. Olha, Alberto, está fazendo articulação pelo telefone, está ligando de senador a senador. Hoje eu soube que ontem ele conversou com Omar Aziz e conversou também com Otto Alencar, que é o presidente da CCJ, com quem eu acabei de conversar, não faz nem 10 minutos. Também conversei com o senador Renan Calheiros, conversei com o senador Jacques Wagner e tentei entender o quadro geral dessa situação. Tem gente chegando hoje em Brasília para ajudar nessa articulação. O pessoal que trabalha na AGU está totalmente mobilizado para apoiar essa candidatura do Messias, mas eu ouvi de uma pessoa que está começando a fazer esse trabalho de convencimento de que o clima aqui no Senado é de guerra fria. Uau. Essa foi a expressão usada. E eu conversei, por exemplo, agora com o senador Otto Alencar e ouvi dele o mesmo discurso, muito semelhante, que eu ouvi do senador Omar Aziz e de alguns outros senadores que falaram de forma anônima, sem se identificar. Mas todos eles relatam que o Davi Alcolumbre não está falando em nome próprio. Quando ele briga pela candidatura do Pacheco, do Rodrigo Pacheco, ele briga por uma representação do Senado. Como é que foi que o senador Otto Alencar acabou de descrever isso? Ele disse que, bom, a sabatina está cancelada, porque o governo ainda não mandou oficialmente a indicação do Messias, mas que para esse ano ele acha que já não existe a menor chance de botar em votação em sabatina a candidatura do Messias. Agora, ele também disse e descreveu o Pacheco como ele disse o seguinte: a gente tem uma situação hoje que nunca aconteceu antes. Quando a gente votou a candidatura do Zanin, não tinha nenhum outro concorrente. Quando a gente votou também o Dino para o Supremo, também não tinha nenhum outro concorrente. Acontece que agora, com o Messias, existe um outro nome, e esse outro nome é de um senador muito querido da casa, que foi presidente do Senado, falando, claro, do Pacheco, e que foi um defensor da democracia, defendeu as urnas eletrônicas, foi o primeiro a anunciar que o presidente Lula tinha vencido as eleições, foi um senador e um presidente do Senado que defendeu o Estado Democrático de Direito e, inclusive, se indispôs com o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, por tudo isso, criou-se uma expectativa no Senado de que ele poderia, sim, ser o candidato à vaga no STF. E aí me disse um senador muito experiente que considerou o processo todo muito mal conduzido, que deveria ter sido tomado assim um cuidado maior por parte do Palácio do Planalto para apresentar essa candidatura, explicar o porquê e fazer um trabalho de convencimento com o Senado antes de publicar no Diário Oficial que estava selada a sorte e que o nome era o Messias. Então, o que eu estou querendo dizer com isso e vários senadores disseram para mim isso hoje, a imprensa exagerou quando começou a falar que o Davi Alcolumbre queria isso, aquilo outro. Ele até quer os cargos que a gente andou mencionando aqui, mas eles acreditam que esse querer não está misturado com a situação específica do Messias, ou, na verdade, do Pacheco, que é uma relação muito, muito próxima que Pacheco tem com o Alcolumbre e que Pacheco tem com todo o Senado. Então, todos eles me narraram como se fosse um pouco de descaso com o Senado em si, com a casa, que tinha um bom candidato, consideram eles. Agora, é claro que, como disse o senador Omar Aziz, em política sempre existe uma saída. Ninguém acredita, ele disse literalmente para mim,
o Davi Alcolumbre não vai arrebentar a República por causa disso. Como quem diz, em algum momento ele vai voltar atrás. E ele, Aziz, conversou com Alcolumbre, deixando claro que também existe um limite para essa briga. Então, o que se espera agora é que, como isso vai ficar para o ano que vem, que não dá mais tempo para ser esse ano, pode ser que até lá os ânimos se acalmem.